Ótica Revista, sempre informando e unindo a classe ótica brasileira. E hoje, meus amigos, vamos fazer uma matéria diferenciada. Vamos contar a história da Ótica Ventura, que existe desde 1945 na cidade de São Paulo. E vamos entrevistar hoje a terceira geração desta família, o Felipe Ventura, que vai nos contar um pouco da história desta empresa, o diferencial dela em relação ao mercado óptico nacional e latino-americano e o que ele pensa nos dias de hoje. Vamos a essa entrevista. Felipe, conte pra gente um pouco dessa história da Ótica Ventura, que começou com seu avô em 1945, no centro histórico da cidade de São Paulo. Bom, Giano, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês aqui da Ótica Revista. A gente que tem tanto carinho por essa revista tão antiga no setor, também com essa história de sucessão, assim como eu. Bom, a história da família Ventura no ramo óptico começou em 1945, quando meu avô começou a trabalhar no ramo, na verdade, ali na Dom José de Barros, no centro de São Paulo. Depois de alguns anos ele resolveu abrir a ótica dele, que chamava-se Foto Ótica Elegante. E com o passar dos tempos, meu avô também sempre foi muito vanguarda, ele sempre gostou de cores, ele viajava o mundo inteiro para trazer as novidades que naquela época eram muito mais restritas do que hoje. Depois ele começou a abrir a primeira rede de óticas, então ele tinha uma ótica aqui no Oscar Freire, uma ótica no Shopping Guatemi, no Marketplace, no Ibirapuera, no Center Norte, sempre buscando esse lado vanguarda, trazendo essa coisa até então inédita no setor, do estudo do rosto. Ele foi o pioneiro nesse trabalho de sentar e atender individualmente as pessoas. A gente tem fotos de arquivos na década de 70, mais ou menos, na ótica do Oscar Freire aqui, ele fazendo um desfile, as modelos de biquíni, as clientes sentadas. Então era uma coisa impensável, ainda mais no ramo óptico, que é um ramo tão tradicional, um ramo tão fechado, mas meu avô realmente sempre foi vanguarda e inspirou com certeza uma galera que veio depois dele. Meu pai, quando eu tinha 17, começou a trabalhar com ele e também conseguiu de alguma maneira rejuvenescer a empresa. Quando ele conheceu minha mãe, eles abriram a Ventura, que foi por volta de 1988. Então esse ano a gente está comemorando aí 30 anos de Ventura aqui no mesmo ponto. A gente fala que é difícil uma família tanto tempo no mesmo ponto, vendendo o mesmo produto. E agora eu aqui assumindo como a terceira geração. Quando eu entrei na faculdade eu fiz publicidade na SPM. Claro, quando eu era pequeno eu sempre tinha aquela dúvida, como eu sou filho único, né? Mas o que vai ser da loja se eu não assumir? Aquela pressão, entre aspas. Mas eles sempre me deixaram muito tranquilos no sentido de você vai ter a sua carreira, fazer o que você quiser, mas a ótica vai ser sempre sua. Mas eu praticamente nasci aqui dentro, né? Então minha mãe me amamentava no andar de cima, depois eu tinha uma mesa que fazia lição aqui embaixo, depois ganhei um quarto no fundo da loja, e aí eu brinco que depois que eu me formei eu fui promovido e hoje estamos os três na mesma sala, um dando pitaco e comandando a área do outro. Mas eu acho super gostoso essa sintonia que nós três temos de poder... Claro, porque a gente sabe que os pais sempre têm aquele olhar mais, talvez, tradicional. Tá dando certo até agora, não precisa mudar, mas eles sempre me deixaram muito à vontade para... Quer reformar a loja, vamos reformar, como a gente acabou de reformar aqui, tá super bonito, tá super moderno. Tanto para trazer essa coisa do e-commerce, as redes sociais, Instagram, Facebook, parceria com artistas, os teatros, as novelas que a gente sempre fez, os personagens. Então acho que aqui também deu essa liberdade para mim, na minha área formada em publicidade, de poder trazer tudo aquilo que eu aprendi para dentro da empresa. E claro, é difícil a gente falar se eu não gostasse como é que seria, mas graças a Deus eles também deram essa sorte, de eu gostar, de eu estar assumindo cada vez mais a linha de frente, adoro atender os clientes, adoro atender principalmente as pessoas de idade, que veio uma senhora esses dias aqui com 93, 94, comprava com meu avô na Dom José de Barros, depois veio com ele para Oscar Freire, depois aqui com os meus pais, então estavam a bisavó, a avó, a neta e a filha. Então é muito gostoso a gente poder trocar essa sintonia de histórias. Meu avô acabou falecendo, eu era muito pequeno, então eu tenho poucas memórias dele, mas o legado dele continua vivo aqui com as nossas clientes conforme a gente vai conversando. E acho que esse nosso lado vanguarda do DNA dele também sempre permaneceu, até porque a gente lá atrás sempre fez as primeiras collabs, que hoje chamam-se collabs, né, com a Marília Gabriela, com a Adriana Galisteu, com a Júlia Petit. E isso também sempre deu muita notoriedade para o nosso trabalho, que sempre foi de trazer acetato italiano, cortado e fabricado aqui no Brasil, com designers autorais, exclusivos. Então também os próprios artistas e as produtoras ou editoras das revistas
vinham aqui, eu preciso de um editorial roxo, a gente tinha um óculos roxo, amarelo tinha um óculos amarelo. Então a gente também foi pegando esse contato, esse carinho das produtoras de todos os jornais e revistas que existiam na época, né? Hoje em dia o Instagram realmente tomou muito mais força, mas eu acho que esse DNA vanguarda está presente aqui na loja desde os tempos do meu avô. Com essa nossa última reforma, a gente fez um quadro aqui atrás que chama Ventura Experience, onde o cliente pode brincar de montar o óculos como ele desejar. Então ele pode escolher a cor da frente, a cor da haste, a cor da lente. A gente escreve o nome dele na haste. Olha, eu quero essa frente com essa cor. A gente faz do jeito que a pessoa sonhou, às vezes uma réplica da foto de um avô, de um bisavô. A gente também tem esse trabalho. Então acho que aqui a gente brinca que a gente é um polvo, né? A gente tem vários braços de atuação, além só de atender o varejo. Então a gente tem o sob medida, a gente faz o private label, que muitas marcas também nos procuram desde sempre para desenvolver um acessório que tenha a ver com a marca. Então, teve vezes no São Paulo Fashion Week que a gente tinha óculos em 8, 9 desfiles nas passarelas. Então a gente tem realmente um orgulho, até internacionalmente, quando, por exemplo, o Bass & Brook, que é uma marca inglesa, nos convidou para fazer a linha deles vendida no mundo inteiro. Então, além de tudo, a gente tem esse orgulho de ser brasileiro, de estar aqui no mesmo ponto há 30 anos e poder fomentar essa indústria e essa coisa que a gente fala do feito no Brasil, com muito orgulho e sem perder a qualidade, sem deixar a desejar nada para as grandes marcas. Então tem clientes que vêm aqui que falam, olha, no meu armário eu tenho lá as marcas internacionais e o Ventura está ali do lado, está junto na mesma prateleira. Então isso nos enche de orgulho de saber que uma marca brasileira também tem esse carinho, as pessoas reconhecem que podem ir em qualquer lugar do mundo. Esses dias a Isabela Fiorentino, que é a nossa cliente, mandou um vídeo de Londres. Olha, a família Ventura estava jantando aqui no restaurante e vieram me parar na rua para saber de onde eram os meus óculos. E ela comentou isso também com muito orgulho. Eu respondi, é da Ventura, feito no Brasil. Então a gente tem orgulho realmente de poder continuar nesse setor, trazendo qualidade, inovação, a moda. E hoje, como a terceira geração, muito honrado de poder continuar no legado da família. Felipe, apesar de você ter falado que fizeram toda essa mudança de estrutura aqui na loja, na Rua Bela Sintra, conte um pouco mais sobre essa parte da Ventura Eyewear, da Experience, esse espaço que vocês fizeram. Como é que funciona? O cliente entra, marca horário para ser atendido. Como é o procedimento dessa parte que é totalmente diferenciado dentro do setor óptico? Exatamente, Geno. Como você comentou, a gente reformou a loja no fim do ano passado, exatamente já comemorando os nossos 30 anos de Ventura. A gente estava até conversando aqui que eu particularmente achei uma flanela super antiga nossa, do primeiro logotipo que a Ventura teve, e eu resolvi trazer esse logotipo de volta para honrar as nossas origens. E acho que toda essa remodelação da empresa veio também com a reforma aqui na loja. Então tudo começou com o quadro do Ventura Experience, que é onde a gente, como eu comentei na outra pergunta, é onde a pessoa brinca de montar o seu próprio óculos, escolhendo a frente, a haste, a cor da lente, e se sentindo realmente parte do projeto, que é uma coisa que a gente sempre fez aqui, mas nunca tinha dado tanta ênfase ou deixado ele tão em evidência como ele está agora no Ventura Experience. E essa parte aqui do fundo da loja realmente tem toda a nossa marca do Ventura Eyewear, que é em acetato italiano, feito à mão no Brasil, um por um, com todo o carinho, seguindo mais de 32 etapas até os óculos ficarem prontos. E a pessoa, quando entra aqui na loja, realmente ela se sente em outro setor praticamente, porque nós somos uma ótica independente, então a gente não vende nenhuma das grandes marcas que vendem por aí. Nós trabalhamos com pequenos designers internacionais exclusivos do mundo inteiro e com a nossa marca Ventura. Isso é bom porque a gente consegue, de certa maneira, sair um pouco do que todo mundo vende. A gente sabe que o mercado óptico é um ramo muito tradicional, é um ramo muito fechado, as pessoas seguem têm os mesmos paradigmas, seguem sempre a mesma linha de raciocínio. Tanto é que quando você vê, por exemplo, a terceira geração, geralmente é aquelas óticas, a pessoa com um avental branco, com uma regrinha. Claro, isso faz parte talvez um pouco do folclore do ramo, mas a gente sempre buscou esse lado da moda, da tecnologia, do design, e claro, oferecendo sempre esse atendimento self-service, né, que a gente chama da pessoa. Meus pais brincam que quando eles começaram a loja, eles não tinham dinheiro para funcionário. Então eram eles dois em volta de uma mesa grande, que até a mesa que está aqui no centro do Ventura, aqui na nova parte, que eu também trouxe ela para ficar em destaque. E aí os clientes eram atendidos todos ao mesmo tempo, eles mesmos provando os óculos e tal, e eles dando aquela assessoria. Então esse método de trabalho continuou ao longo dos anos. A gente também focou muito na tecnologia do laboratório para produzir lentes cada vez mais tecnológicas. Então a gente atende hoje em dia muitos graus de alta miopia, então ficam com lentes super finas que a pessoa... Tem clientes que quase chegam a chorar, que esse óculos não é meu, sabe? De que sempre usam óculos fundo de garrafa, entre aspas, e hoje a gente consegue oferecer vários tipos de tecnologia, de vários valores, obviamente,
mas a gente consegue deixar uma lente super fina. Então aqui é um ambiente muito gostoso, um ambiente muito familiar. Só falta a nossa cachorrinha que faleceu há uns 2 anos, mas ela também fazia parte. Como eu disse, eu tenho o quarto aqui no fundo. Então os clientes eles entram ou para me ver, ou para ver a cachorrinha, ou para comer a bolachinha da minha avó. Então a gente, ao mesmo tempo que é uma empresa, né, não deixa de ser. Minha mãe às vezes é psicóloga de algumas, eu dou conselho para os um pouco mais jovens do que eu. Então a gente, apesar de ser uma empresa, a gente tem esse lado técnico, obviamente, mas a gente tem esse lado familiar, do aconchego. A pessoa quando entra aqui se sente em casa realmente. E é o que a gente busca transmitir ao longo desses anos. E com a reforma também, acho que a loja ficou mais leve, ficou mais clara, os móveis todos em resina de porcelanato. Então acho que realmente ficou um ambiente claro, né? Um ambiente leve, light. E a nossa arquiteta também tem a minha idade. E ao mesmo tempo que é uma loja com design, com essa pegada super moderna, a gente consegue, através da tecnologia, da marca Ventura e dos designers, e amarrar todos os clientes que entram aqui, a gente consegue realmente oferecer o que tem de melhor no ramo hoje em dia. Pessoal, o que é bacana dessa família Ventura é que eles participam de diversos eventos, inclusive eventos sociais. E o Felipe se destacou, acho que com 8 anos de idade, no programa Teleton, que o Silvio Santos sempre faz, ajudando em causas nobres. Felipe, conte um pouco como é que foi que você entrou ao vivo com o seu cofrinho e que você mantém até hoje essa tradição. A participação da sua família no projeto Teleton e como você foi. Me conte isso aí, porque, olha, foi muito legal. Gina, essa história realmente é muito divertida, porque quando eu tinha 8 anos de idade, como você falou, eu estava assistindo ao Teleton, que é essa maratona televisiva que passa no SBT uma vez por ano, e busca arrecadar fundos para ajudar a ACD, que é a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Eu então assistindo o programa, aquela coisa toda, vendo o Silvio Santos e a Hebe Camargo, via eles pedindo para as pessoas, olha, doem seus 5, seus 10, seus 15 reais, a gente precisa de 3 milhões para bater a meta, aquela loucura toda e tal. E meus pais sempre me colocaram para assistir o programa, exatamente para eu valorizar toda aquela minha vida, tudo aquilo que eu tinha, para ver como existiam realidades diferentes e muito complicadas. Até que uma hora depois de eles já terem feito as doações deles, eu resolvi pegar meu cofrinho no quarto de moedas, contar ali rapidinho, deu 75 reais. E naquela época não tinha Instagram, não tinha aplicativo de doação online, nada. Então na televisão eles falaram, olha, existe uma tenda do banco aqui fora, que as pessoas podem passar, fazer a doação e ir embora. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eles me levaram na época na TV Cultura. Chegando lá na portaria, acabaram nos confundindo com os amigos do Silvio Santos, que ia chegar naquela mesma hora, aquela loucura toda. Foram nos colocando para dentro da emissora, por aqui, por aqui, por aqui. Quando a gente viu, a gente estava atrás do palco, a uma parede de distância do Silvio e da Hebe. Quando minha mãe realmente conseguiu contar para a produtora o que eu tinha ido fazer lá, a produtora contou para a Hebe Camargo, e a Hebe, que é a madrinha do Teleton, e foi a que me deu o apelido de Filipinho, tinha essa áurea maravilhosa, chegou para mim e falou, Filipinho, se eu te colocar no palco, você entra? Eu sempre fui despachado. Eu falei assim, mãe, eu vou chegar no banco? Ela vai, tem um banco ali. Eu falei, então vamos embora. E aí nisso o Silvio Santos estava todo compenetrado, falando tal, aquele jeito todo dele, e ela também aquele jeito. Silvio, tem um menininho aqui, o Filipinho, me pega e me joga no palco com eles dois. E eu indo em direção ao banco, até que o Silvio abaixa, começa a conversar comigo todo. Ele também tem aquele jeito super amoroso. E ele falou, olha Felipe, eu adorei a sua atitude e eu quero que você volte ano que vem com 2 cofres. Será que você consegue? E aí, claro, como criança, aquilo foi a aposta da vida, assim, né? Apesar de não saber quem era o Silvio Santos, eu tinha uma aposta feita. Saí de lá, coloquei um cofre em casa e um cofre aqui na loja. Ano seguinte, voltei com 2. Olha, volta ano que vem com 3. Voltei com 3, com 4, com 5. Ano passado eu completei 21 anos indo no palco do Teleton. E hoje eu lidero uma campanha pela ACD que se chama Corrente do Bem, onde a gente vai em escolas, faculdades e empresas contando o que a gente faz, os tratamentos, as unidades. Eu distribuo uns cofrinhos, conto essa minha história, tentando motivar outras crianças e jovens a também abrirem mão de alguma coisa que é seu. E nesses quase 15 anos de campanha, a gente já arrecadou mais de 5 milhões e meio de reais em moedinhas pelo Brasil inteiro para ajudar a ACD. Então eu falo, sempre conto isso, que eu sou um jovem normal, que vou pra balada, que vou nos jogos do Corinthians, que tenho meus dias bons, meus dias ruins, mas eu sempre arrumo um jeito de procurar saber o que eu posso fazer de bom para a sociedade, o que eu posso retornar para Deus tudo aquilo que Ele deu na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde. Acho que isso também vem de família, porque meus pais, como a minha mãe comentou, o primeiro evento deles na aventura foi um evento social, que o Gustavo Rosa desenhou umas camisetas. A gente faz um Natal beneficente aqui, onde a gente traz 30 crianças carentes todos os anos para fazer uma mega festa aqui dentro da loja, isso aqui vira um buffet infantil praticamente. Eles aprenderam com os meus avós e assim por diante, então acho que os pais têm um papel essencial com certeza na construção
do caráter dos filhos, né, de ensinar os valores, os princípios. E acho que a gente tem que ser grato por tudo aquilo que a gente tem. Não adianta a gente só trabalhar, só pensar no lucro, só pensar no nanã, e esquecer que do nosso lado, no nosso bairro, pode ter pessoas precisando. Então, dentro do nosso setor, daquilo que a gente pode fazer, das nossas possibilidades, a gente tem que sim abrir mão. O Silvio Santos sempre me colocou para entrar no final do Teleton, junto com o que eles chamam de a tropa do cheque. Então entra um banco com cheque de 2 milhões, uma empresa de cimento com 3 milhões. E eu entro lá com os meus 75, com os meus 10 mil, com os meus 5 mil que sejam. Mas é para mostrar para as pessoas que todo mundo tem que fazer a sua parte. Quem pode doar mais, doa mais. Quem pode doar menos, doa menos. Mas eu acho que a gente tem que sim ser grato e levantar as mãos para o céu e poder fazer tudo aquilo que a gente recebe. A gente tem que saber retornar. Não é só trabalhar, não é só ficar se preocupando com concorrentes, se preocupando com o vizinho. Sempre a gente tem que focar realmente no nosso interior, naquilo que a gente quer de entregar melhor para o planeta. E eu falo que é uma missão. A gente tem essa missão e com certeza Deus só retornou de volta para mim tudo aquilo que eu pude dar, e é um orgulho muito grande poder ser esse referencial, um líder tanto na corrente do bem, quando eu vou nos colégios, as pessoas veem meu vídeo desde pequenininho e tal, eu fico muito grato de poder seguir nesse caminho aí de solidariedade e do amor ao próximo. Pessoal, de novo lembrando a todos, estamos mantendo o nosso distanciamento físico por causa da OMS, por causa da pandemia, mas eu quero agora, meu amigo Felipe Ventura, que você mande a sua mensagem para aqueles que estão começando agora, que querem ser empreendedor, que querem galgar novos postos na sua vida. A sua mensagem, porque não é fácil ser a terceira geração, dar a continuidade, se aprimorar e ainda lutar por um futuro melhor, tanto seu como particular e como empresarial. Dê a sua mensagem. Bom, Gênio, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar falando aqui com vocês. Assim como você também nessa história das gerações. E como você falou, empreender todo mundo acha que é fácil, né? Só abrir, levantar a porta, começar a vender, ou pior ainda, que o herdeiro, entre aspas, é só chegar aqui, sentar e assumir. Mas talvez você continuar liderando uma empresa que já é uma referência num setor tão competitivo como o nosso, sem perder aquilo que foi construído, mas ao mesmo tempo trazendo inovações como e-commerce, como as redes sociais, como novos materiais, novas tecnologias, acho que isso é importantíssimo. A gente sabe que a gente tem que se modernizar, mas a gente tem que respeitar tudo aquilo que veio atrás da gente. E empreender não é uma coisa fácil, é uma coisa que a gente não tem, principalmente no comércio, a gente não tem horário, a gente não tem, brinca que não tem, a gente só tem time de futebol, mas a gente não tem religião, não tem política, não tem horário, porque a gente está aqui realmente, e tem que gostar, porque a gente está aqui realmente para atender os nossos clientes com um sorriso de lado a lado, para ouvir tudo que eles têm para falar. Se você vai ficar 10 horas aqui, a gente tem o maior prazer de ficar ouvindo eles. Então acho que o empreender, todo mundo às vezes só pensa no lado positivo, de ser patrão, de ser o dono do negócio, mas tem que ter paixão pelo que faz, tem que ter tesão de estar aqui todos os dias, de abrir a loja, de agradecer por mais um dia e de saber que atrás da gente tem muita história, tem muita expectativa, vamos dizer assim, porque, digo no caso da Aventura, que é uma empresa que já está há tanto tempo nesse setor e está em editoriais, em peças de teatro, amizade, a gente tem muita amizade com os artistas, tem esse lado social, então a gente sabe que a partir desse momento a gente tem que só medir e colocar a régua para cima, de trazer as inovações, mas sempre lembrando lá do meu avô, lá do José de Barros, desse serviço personalizado, do estudo do rosto, do individual e das tradições da família, como eu falei, desde a bolachinha até o cachorrinho. Acho que também cada um tem que saber valorizar aquilo que tem e não ficar pensando no do lado, mas sim acreditar no seu potencial, fazer o seu serviço, o seu melhor, e com certeza as coisas vão dar certo. E é um orgulho para mim poder ter meus pais como conselheiros, meu avô lá de cima também, com certeza, se Deus quiser, é orgulhoso, e que daqui a mais 30 anos a gente faça outra matéria aí para fechar de vez com chave de ouro, quem sabe com os próximos herdeiros aí. Felipe, quero agradecer de antemão essa explanação, essa entrevista, porque, gente, não é fácil, terceira geração, com todas as crises que o Brasil já viveu, inclusive agora com o Covid-19, que assola o planeta Terra, mas a Aventura está aqui, forte, rígido, e que sirva de exemplo para todos do ramo óptico e de as outras áreas também. E só tenho que agradecer que eu conheci, cheguei a conhecer mesmo quando criança, o senhor Francisco Ventura, que era amicíssimo do meu pai, o filho dele, Francisco Ventura Júnior, a Débora, que é a mãe que está fazendo sinal aqui, não vou esquecer de você não, minha amiga Débora, e o Felipe, a terceira geração, que está aqui honrando a camisa e o nome Ventura.
muito obrigado. Obrigado e um grande abraço para todo mundo da Ótica Revista. E como sempre encerra nossas entrevistas, a Ótica Revista está sempre informando e unindo a classe ótica brasileira.